Olá, para quem não me conhece, eu sou Andréia Nunes e eu estou aqui para dividir com vocês e partilhar uma oportunidade que eu tive há 25 anos atrás. E eu nunca podia imaginar que isso seria tão transformador na minha vida. E é por esse motivo que eu estou aqui compartilhando com você. Porque eu sei que, assim como eu, há 25 anos atrás, era uma pessoa infeliz. Eu sabia exatamente o que eu não queria, eu não sabia o que eu queria. Isso não é muito fácil, isso requer estudo, isso requer treinamento, isso requer terapia, isso requer uma série de coisas. Então, como é que estava a minha situação de vida naquela época? Eu tinha filhos pequenos e 2 filhos, né? Atualmente são 3 filhos, mas na época que eu tive contato com o curso de cristais, eram 3 filhos. Eu trabalhava, estava casada e tinha alguma coisa em mim que me dava tédio. Eu não sei explicar exatamente o que era, mas faltava alguma coisa. Então eu pedi a Deus, eu rezava muito, pedi a Deus que me ajudasse a saber o que eu queria. Afinal de contas, para quê? Hoje eu sei o para quê, naquela época eu não sabia. Então o que tinha naquela época era o seguinte, muita responsabilidade. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. O meu pai, que não está mais comigo já está em outra dimensão, ele era dono de uma eletrotécnica e ele tinha por princípio que nós deveríamos ter uma boa alimentação, nós deveríamos ter bons estudos e quando eu completei, estava perto dos 18 anos, eu perguntei se ele ia me dar um carro, ele falou que não, eu é que construísse isso. E eu queria mais, mas eu sabia naquela época, eu sabia que eu queria ser mãe e eu sabia que eu queria ter uma certa assim, independência, eu não queria depender de marido, né? Então eu me formei como professora e depois achei que como professora as coisas não iam tão bem e decidi então que eu faria um curso de secretariado bilíngue, né, executivo, e fiz esse curso e me tornei uma executiva, a ponto de assessorar ministro. Então eu tive uma carreira executiva que recentemente eu concluí essa etapa e nunca na minha vida eu pensei em parar de trabalhar. Mas, voltando na origem do meu conhecimento com os cristais, que eu acho que é isso que interessa saber, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E é por esse motivo que nesse vídeo eu vou fazer com que você descubra 3 motivos pelos quais os cristais são os instrumentos que, na minha opinião, eles são os mais poderosos e confiáveis para o processo de autoterapia. Nós estamos falando de um curso que inicia hoje. Eu vou fazer 4 aulas introdutórias de um curso que será oferecido a você, caso você tenha interesse em aprofundar o que eu vou falar nessas 4 aulas. Eu tenho um curso prontinho, preparado na medida certa para o que você precisa. E eu sempre fui muito independente, então a autoterapia, os cristais me possibilitavam fazer essa terapia sem ter que me deslocar de casa, sem ter que ficar falando. A coisa funciona de um jeito muito lindo, muito mágico, muito diferente. Eu não vou esconder absolutamente nada. Eu vou contar tudo para vocês. Então eu vou anotar aqui só para a gente não esquecer, tá bom?
Então, olha só, o tema, né, dessa nossa aula, 3 motivos, deixa eu ver aqui. Para usar cristais na sua autoterapia. Opa. 3 motivos para você usar cristais na sua autoterapia. Bem, isso eu vou ajudar vocês aqui a quê? A descobrir. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em cristais. E você tem interesse em se autoconhecer e, nessa compreensão, você lidar melhor com a vida, porque você vai lidar melhor consigo mesmo. No meu caso, na minha história, como é que isso aconteceu? Eu estava triste. Eu não sei se você está triste. Talvez esteja. Eu estava entediada. Não sei se você está entediado. Talvez esteja. E eu tinha um emprego. Eu tinha estabilidade. Servidora pública federal. Mas eu não tinha realização profissional. Mas a segurança era importante para mim. Talvez a segurança seja muito importante para você também e você se sinta na obrigação de permanecer num determinado emprego. Eu não estou aqui, que fique bem claro isso, sugerindo que alguém peça demissão ou saia por aí fazendo coisas, não é isso. Eu estou sugerindo que você faça uma escolha, uma opção. E a opção que a gente faz nessa vida, que pode valer a pena, é a opção de ser feliz. Só que você tem que descobrir onde está a sua felicidade. Se você já sabe e é feliz, essa aula não é para você. Mas se você deseja saber e quer ser feliz, essa aula e esse produto é para você. Então aproveita, porque não é todo dia que a gente tem uma oportunidade, como eu tive há 25 anos atrás e agarrei com unhas e dentes, me identifiquei. Na verdade, não foi a minha mão que agarrou aquela oportunidade, aquela informação, foi o meu coração. Era uma entrevista na televisão e eu queria voar na televisão, eu queria entrar naquele programa, eu queria conversar mais, eu queria ter mais informação. Porque o que foi dito naquela entrevista era o seguinte: primeiro, que o princípio não é religioso nem antirreligioso, é um princípio físico-químico, tá? Então, observem, ele não é religioso e também não é antirreligioso. Não existe essa questão na autoterapia com cristais. Por quê? Porque o primeiro motivo é o seguinte: motivo 1. Ele pertence à natureza. Logo, ele é uma criação de Deus. Eu sou uma criação de Deus. As plantas, a lua, o sol, as estrelas, os cristais, idem. Tudo que pertence à natureza equilibra o homem. Só que os cristais, eles equilibram de uma forma muito mais rápida e não tem erro. Sabe por que não tem erro? Pelo seguinte:
o segundo motivo. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa, todas as respostas estão dentro de você e não fora. E a gente tende a achar que minha vida não vai para frente porque tem muito olho grande. A minha vida não vai para frente porque as pessoas têm inveja. A minha vida não vai para frente por causa do governo. A culpa é da Dilma. A culpa é da minha mãe. Porque quando eu era pequena eu fiquei traumatizada porque eu fiquei presa no elevador. Gente, não existe nada que esteja te bloqueando, que esteja fora de você. Está tudo dentro. Tudo isso que aconteceu é verdade, aconteceu. Mas o registro está aqui dentro. Existem registros que você se recorda, existem outros que você não lembra. E aí é que entra a magia dos cristais. Por eles serem a forma mais bruta da natureza, quando colocados nos nossos campos energéticos, que é o que eu chamo de chakras, o nome desse curso que eu estou dando é Autoterapia e Chakras. E eu hoje não vou falar de chakras, eu vou falar na próxima aula. Cada chakra vibra uma questão da nossa vida, né? Vou dar uma passada rápida. Aqui o chakra coronário é a fé. Aqui você trabalha a sua capacidade de intuir, perceber e compreender. Foco, força, fé, tá tudo aqui. Aqui é o da comunicação. Entre o cardíaco, que vibra a frequência da autoestima, do amor e das emoções. Aqui é o eu sou feliz, tá? Aqui eu me relaciono bem com as minhas questões emocionais e aqui eu crio, eu faço a minha vida acontecer. Então observe, cada um desses chakras tem uma etapa no seu processo de autoterapia. Então, para dar um exemplo bem rapidinho de como que está dentro de você, eu vou pegar um exemplo de uma ideia que a gente tem, tá? Essa ideia que a gente tem, ela normalmente vem de uma inspiração. A ideia é algo que surge. Surge da onde? Ela vem de que forma? Ela vem de uma conexão sua com Deus, com o seu superior, com a sua fonte. Enfim, algo como que fosse uma hidrelétrica que promove essa energia que está aqui, né? A luz. Só que a gente, quando acende a lâmpada, a gente perde a consciência de que essa luz que está nessa lâmpada, ela está sendo gerada por uma hidrelétrica. Assim somos nós. Às vezes a gente perde a noção de que a gente está conectado com uma fonte. E a gente está conectado com essa fonte. Então aqui estamos nós. E aqui tem a fonte. E aqui uma série de canais. Porque cada chakra nosso, ele está no nosso corpo físico e ele também está fora do corpo físico, fazendo essa conexão. E aí faz a gente brilhar. Quando você está desconectado com essa fonte, você perde o brilho. É como uma folha seca, né? Então, o que eu vou explicar, eu vou ajudar você. Eu vou te ensinar como foi que eu fiz para entender o que me faltava para ser feliz. Eu vou ajudar você a entender, a encontrar, através dos cristais, nesse processo de autoterapia, nesse método que eu criei, como é
que você vai aplicar uma técnica que hoje, duas técnicas na verdade, que a gente vai falar na terceira aula, mas a gente criou o nome de uma mulher chamada Lara, e dentro desse nome a gente tem um resumo de um método que é o que eu vou passar para vocês. Mas hoje eu vou explicar o porquê que você vai descobrir as razões pelas quais você deve usar cristais para fazer a sua autoterapia, porque eles são os métodos mais eficazes e usados de maneira correta, eles promovem resultados rápidos. O nosso tempo está curto e a gente não tem muito tempo para ficar perdendo com formas de terapias tradicionais, onde você tem que se deslocar, falar, a pessoa te escuta, fala pouco. Como é que funciona com o cristal? O cristal funciona assim: você pega o cristal, uma questão específica, por exemplo, eu não sei, dando sequência aí da minha história, qual foi o cristal que eu comecei? Por exemplo, eu comecei com o citrino, que é o amarelo, que está aqui nessa região do plexo solar. Aqui significa: eu sei quem sou, eu faço o que eu gosto, eu sou feliz, é o chakra da realização pessoal. E se você não trata isso no nível emocional, isso vai manifestar no físico. Todas as doenças, a maioria, grande parte, elas se formam no nível emocional. E quando você faz a terapia, ela não chega a atingir. Por isso, eu acredito na prevenção de doenças com cristais. Eu comecei pelo amarelo, porque eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E era isso que me gerava angústia, e era isso que me gerava tédio, e era isso que fazia com que eu gastasse demais no shopping. Eu não sei se você gasta dinheiro demais e não consegue controlar suas finanças. Isso é fruto de insatisfação, porque está faltando alguma coisa, mas você não sabe o que é. Então, como que você vai resolver isso? Eu acredito sinceramente que os cristais chegaram na minha vida porque Deus ouviu minhas preces. Sinceramente. Eu pedia tanto, que um dia eu assisti uma entrevista e aquilo me tocou profundamente. E eu comecei a aplicar os cristais e comecei a ter resultados. Comecei a fazer isso de um modo pessoal. Eu nunca imaginei que eu fosse partilhar essa informação publicamente. Só que agora virou missão. Por quê? Porque assim como aconteceu para mim, de uma forma maravilhosa, isso pode acontecer com você também. E eu vou te ajudar. Na época em que eu tive o curso, eu tive um livrinho da Virginia Cavalcante, alguns cristais, onde eu comecei a colocar em prática, e não houve uma espécie de avanço e tal. Dali eu tive que começar a pesquisar e me aprofundar, e eu me tornei uma pesquisadora. Eu sou muito apaixonada pelo reino mineral, desde pequeno sempre tive muita atração pelas pedras. E aí, entendendo cada chakra, eu identifiquei o meu bloqueio, né? Isso está, deixa eu ver aqui, aula. Como detectar os seus bloqueios vai ser a nossa próxima aula. Eu vou explicar exatamente todos os nossos níveis energéticos através dos chakras e como que você pode detectar os bloqueios. O terceiro motivo pelo qual você deve usar cristais é
têm o poder de ir lá no seu inconsciente, como que você fosse o Google, sabe aquele canal de busca, o Google? Você tem um Google na sua mente, mas você não lembra, você tem registros. Então você tem que acessar a busca, mas para acessar a busca, no Google pelo menos você tem que estar conectado, você concorda comigo? Você não consegue buscar nada no Google se você não estiver conectado. Então, ó, conexão com a fonte. Cristal faz essa conexão. Descobriu o primeiro motivo. Outra coisa, o cristal já provou na tecnologia o poder que ele tem energético de transformar. Ele gera, então ele repõe aquilo que falta. E ele faz a coisa da seguinte maneira. Eu comecei a usar o amarelo. Eu não sabia o que eu queria. No momento que eu comecei a usar amarelo, sabe o que foi que eu descobri, gente? Que eu era servidora pública federal, mas no fundo eu era uma empreendedora. Então, imagina uma empreendedora como servidora pública federal. Como que isso se dava, né? E aí eu comecei a empreender. Eu tive uma confecção de roupas, mas como eu não dominava o ofício, eu terceirizava. Quando a pessoa viu eu fazendo desfiles, moda, montando loja e tudo mais, essa facção tirou e puxou o meu tapete e eu fiquei sem a condição, eu não sabia fazer. Eu gostava, mas aí, tudo bem, é empreendedor, mas empreender como? Empreender o quê? O que eu deveria fazer? E fui seguindo na minha jornada com os cristais. Aí eu já não usava só o amarelo, aí eu já fazia o equilíbrio como um todo, que é o que eu vou ensinar para vocês na nossa próxima aula. Eu percebi que eu gostava, ele se transforma como se fosse um imã. Ele vai limpando de você todos os bloqueios energéticos que impedem a sua conexão com a fonte. Então o cristal ele funciona como uma antena de um rádio. Imagina um rádio perfeito que você liga sem antena. Como é que fica? Fica ruído. Nem Deus entende o que você quer e nem você entende o que Deus quer de você. E aí fica essa... Como é que funciona? Cada cristal que você coloca nos chakras, ele funciona como antena. E aí a sua comunicação com a fonte, ela vai ficar limpa. Você fica FM. Então não tem mais esse ruído na comunicação. Isso requer disciplina, isso requer determinação, isso requer discernimento. Eu não estou aqui dizendo para vocês que vocês vão utilizar o cristal e que está tudo resolvido. Não, gente, é um trabalho, tá? Mas é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que dá certo, é um trabalho que funciona. Funcionou para mim e vai funcionar para você. Eu garanto, isso eu posso garantir. Se você fizer o passo a passo que eu vou ensinar nessas aulas e depois futuramente querendo aprofundar, você vai ter o curso. Eu garanto que você vai atingir o seu ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio, Andréia? Como é que funciona isso? O que você está me dizendo? O ponto de equilíbrio é aquele em que você, tomando como exemplo um surfista, ele conhece o mar, ele vai pegar a onda, ele sabe que a onda sobe e ele sabe que a onda desce. Então ele vai surfar e às vezes ele vai até cair, mas ele vai levantar de novo e vai remar e vai pegar outra onda. Isso é o ponto de equilíbrio. Não significa que você vai ter cristais e que você não vai ter mais problemas. Você vai ter problemas. Mas você vai ter autoconhecimento, você vai saber como lidar, você sabe, isso eu dou conta.
Isso eu não dou conta, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Então você consegue discernir a partir de dentro do seu inconsciente o que é que realmente você deseja e o que é que realmente vai trazer o quê? A felicidade, gente. Por quê? Até um mentor meu no marketing digital, porque se eu estou aqui falando com vocês pela internet é porque alguém me ensinou a fazer isto, a ensinar a dar aula pela internet. E ele explicou o seguinte, que se ele fizesse uma pergunta para o empreendedor, porque no caso dele o nicho é empreendedorismo, o que te faria mais feliz? Ter mais tempo ou ter mais dinheiro? E ele apostaria que as pessoas diriam, para mim, se eu tivesse mais tempo, eu seria mais feliz. O outro, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Quando, na verdade, o dinheiro, quando você começa a ter bastante, o suficiente para suprir tudo aquilo que você necessita e a sua família, ele deixa de ser o ponto da sua felicidade. E o tempo também é uma coisa que, se for demais, você vai ficar improdutivo. Então, o demais é um desequilíbrio. Você concorda comigo? O demais é um desequilíbrio. O que é que você deseja no seu negócio? Você deseja estar bem e promover isso para as pessoas. Então, no fundo, o grande segredo e o grande mistério é como que você pode ser feliz nessa vida. Para você ser feliz, você precisa se conhecer. Porque você se conhecendo, você faz o seu critério seletivo. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu conheço uma pessoa, trabalha comigo, trabalha na minha casa. Ela, cada semana que ela vai para casa no final de semana, quando ela volta com uma proposta de vida diferente. Porque aí ela conversou com uma amiga que falou para ela que o curso tal era bom. Aí ela se inscreve no curso tal, começa a fazer o curso tal, 2 meses e abandona. E depois ela vai um fim de semana, ela decide que vai morar no sul. Porque se ela morar no sul, ela vai ter outra oportunidade. Então a pessoa não sabe o que ela quer. E aí tudo que falam para ela, ela acha que é o melhor, porque ela não sabe. Então como é que ela vai fazer? E aí é isso que vai fazer com que você encontre o seu ponto de equilíbrio e você vai descobrir o seu grande motivo de estar aqui, o seu grande para quê. Para que você está nesse momento, nesse instante, aprendendo o que fazer e com um instrumento como os cristais. Que poder, essa palavra assustadora, né? Poder. Mas eles têm esse poder. Na verdade, eles despertam o que já existe dentro de nós, porque eles colocam as nossas frequências em equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Nessa aula de hoje, eu espero que tenha ficado bem claro as 3 razões pelas quais você deve usar cristais para fazer a sua autoterapia. Na próxima aula, eu vou explicar como que você vai descobrir e detectar onde está o seu bloqueio e por que você não está plena na sua vida ainda. Além disso, eu vou te explicar como que você vai fazer para atingir essa plenitude. Então, não percam a próxima aula, eu vou anunciar isso em e-mail e provavelmente será na quinta-feira. Hoje é uma terça-feira e a gente vai falar na quinta-feira como é que você vai descobrir, detectar, assim como eu, há 25 anos atrás, descobri os meus bloqueios, detectei, encontrei a solução e eu posso dizer para vocês que a vida que eu levo hoje é a vida dos meus sonhos. Eu estou muito, muito feliz. Eu concluí a minha etapa no meu trabalho, eu criei meus filhos. Eu tenho 3 filhos
adultos criados independentes, felizes. O que uma mãe pode esperar dessa vida se não ver os filhos felizes? Isso é sucesso, gente. É claro que é. Eu tenho os meus desafios? Tenho e vou ter sempre. Enquanto eu for viva, eu vou ter. Mas eles não me derrubam. Eu tenho muito a falar para vocês. Essas emoções como angústia, medo, depressão, eu vou ensinar a vocês como fazer elas se tornarem hóspedes e não moradores permanentes no seu coração. Fica ligado e antenado que na próxima aula a gente vai falar basicamente de chakras, bloqueios energéticos e cristais. Eu espero vocês lá.